Então, o que ele faz? O indicador de volatilidade, que é o indicador, porque o de frequência não é um indicador, é um radar de mercado. Não é nem, esquece o indicador. Estão num outro patamar, que nós estamos muito acima. Outra coisa, não existe isso no mercado, não existe nada igual no mercado, com essa velocidade, com essa acessibilidade, com tudo que ele tem, não existe, nem tesouraria tem isso aqui. Tá? Então, o que acontece? O indicador de volatilidade, o preço justo vai ser sempre a linha do meio. Então, ele mede o desvio do preço justo, né? Sempre que ele chega na ponta do desvio, na máxima, ele volta lá, volta lá, bate, volta lá, bate. Se ficar fora, ele volta mais forte ainda, porque é um desvio muito, muito longo. Quando ele tiver, geralmente, em tendência, em geral, quando o mercado tiver uma tendência muito forte, a tendência é que ele fique preso dentro dessas duas linhas aqui ou até fora dela. Se isso acontecer, é melhor ainda, porque a partir do momento que ele estava fora, ele ficar dentro dessa linha, ele tá indicando com certeza que ele vai voltar, no mínimo, até a linha de preço justo do período ali. Então, é uma operação que você já tem pronta, linda, maravilhosa, perfeita. E aí, eu combinei ele com o radar de mercado, que ele vai falar assim, você comprou aqui, seu alvo é da linha do meio. Aí começou a voltar. Na hora que ele começa a voltar, seu stop está aqui abaixo. Uma linha aqui de abaixo, ou aqui, você que sabe. Mas vamos supor que você zerou aqui. Se entrou aqui acima, absorção forte, absorção extrema compradora, meu amigo, ele vai continuar subindo. Você entra de novo aqui comprado, bota o stop uma linha abaixo e vai embora. Vai surfar o negócio. Entenderam ou não entenderam? Não tem problema fazer isso, porque não pode ficar negativo. Tá? Então, olha que maravilha. Olha essa compra aqui, por exemplo. Subiu. Quantos pontos nessa brincadeira aqui? Uma compra que você tinha 3,60 pontos de stop, ela pagou até lá na máxima, lá, 22,78 pontos. Só isso aqui, até que ele apareceu o quê? Qual a mensagem dele lá em cima? Ponta venda forte. Opa, aqui estou fora. Esse já vira a mão. Aí quantos pontos ele deu? Até aparecer a ponta compra forte. E foi aqui. Quantos pontos? Mais 14,81 pontos, mais 15 pontos aqui. Aqui também, não tinha nem que falar, porque aqui já é, por si só, já é o ponto de compra, né? Essa segunda linha. Essa linha aqui e essas duas são onde você vai entrar para compra ou para venda. Né? As duas linhas do meio você não faz nada, que são linhas de lateralização. São linhas próximas ao preço justo. Você sempre vai estar fora delas. E aqui é a mesma coisa. Quem não pegou lá atrás, olha aqui, ponta venda forte, olha lá em cima lá. Ponta venda forte, aí você vendeu. Aí no meio da sua venda, você está com medo, vou proteger, porque não sei o quê. O que ele aparece na mensagem? Absorção extrema vendedora. Meu amigo, vai com Deus. Vai embora. Bora. Vai surfar a onda. Vende a mãe do vizinho, pai. Né? Vende a mãe do vizinho. Então, olha que vendinha aqui, eu vendi brincando aqui, 17 pontos. Então, assim, ficou perfeito. Eu estou esses dias todos testando, fazendo e simulando todo tipo de situação difícil. E foi ótimo semana passada ter tido aqueles dias, né, nessa semana que começou já na terça-feira despencando, depois na quarta-feira subindo tudo. Foi perfeito para testar ele. E pegando dias laterais também. Então, ele ficou muito bom. Eu sinceramente, não havia... O mapa de calor, o footprint, já era o ápice do indicador. E aí, juntei com esse indicador de frequência aqui, né, que é o... De frequência, não. De volatilidade. E aí, na conversa com o Antônio que a gente teve, foi na segunda-feira, né, Antônio? A gente começou? Isso. Aí eu disse, não, eu vou fazer o indicador de frequência. E aí eu fui buscar a matemática, fui buscar a fórmula desse negócio, como é que eu poderia trazer isso para cá. Quebrei a cabeça na segunda-feira à noite inteira, consegui. Ficou perfeito. A ideia é que ele embaixo aqui traduzido em forma de indicador, né? Mas não precisa nem daqui embaixo, mas eu coloquei ele aqui embaixo para mostrar o seguinte. Geralmente, quando o mercado estiver acima de 70, ele está entrando no ponto de compra forte, mas já é início de exaustão, e abaixo de 70 nele, é venda muito forte, mas também já no início de exaustão. E sempre que ele tiver um pico muito forte, muito acima do normal,
é porque vai entrar, possivelmente vai começar a entrar defesa na parte contrária e eu vou ter uma reversão ali, no mínimo pullback, entendeu? E aqui são os dados, o dado dele de delta, a linha de 70 acima, 70 abaixo, o HZ, a medição do HZ, se ele está positivo, sempre comprado, se ele está negativo, sempre vendido. Aqui um delta, score total, aqui o score da última barra, aqui o nível de absorção e aqui, esse último aqui é o nível de imbalance. Quanto mais alto positivo, maior, mais o mercado vai subir. Quanto mais alto negativo, ou seja, menos 20, maior a chance do mercado continuar para baixo. Então, ficou perfeito. E aí, não satisfeito, eu coloquei ele junto com esse indicador aqui de volatilidade. Então, eu tenho ele sozinho aqui, correto? Está aqui sozinho, só ele. Não precisa de mais nada. Ele não é indicador, é um radar de mercado. Ele vai mostrar exatamente, com exatidão, com precisão cirúrgica que o mercado está fazendo. Então, tudo que estiver acontecendo, ele vai te mostrar. Tá? Ficou muito bom. Deixa eu ver o biscoitinho aqui. Não, tá bom. Ótimo. Perfeito. Tá ótimo. Gostei do biscoitinho. Obrigado, amor. Então, ficou muito bom. Ele sozinho. Aqui essa é uma versão dele. Essa versão aqui é a versão menos sensível, tá? Espetacular, extraordinário, tá? Aí coloquei ele junto com o indicador aqui de volatilidade e coloquei ele junto com o footprint, tá? Ficou assim, ficou um negócio que não tem condições. Tá aqui, ó. Tá? Obviamente, corrobora muito com o footprint, porque o footprint vai mostrar as zonas de defesa institucional, né? Então, ficou um negócio assim, ficou muito bom, muito bom. Então, olha aqui o que eu falei. Então, eu tinha aqui a POC, né, que estava aqui, tá vendo a POC? Então, houve a venda, olha lá, venda forte, a ponta, venda forte, tá vendo aqui, olha que interessante. Já começa o dia. Aqui, ó, ponta, venda forte. Você não vai vender, não? Pronto, já começou o dia vendido. Maravilha. Aqui começa a vir uma compra. Só que aí não apareceu. Aqui é uma vela de defesa, azul de defesa. Então você vai estar protegido aqui acima da linha de 50% de volatilidade. Seria aqui. Você protege aqui. É normal, a proteção normal. Mas enquanto ele não houver uma mensagem contrária, não romper isso aqui, você está dentro. Ou seja, você faz uma parcial, continua dentro. Até que aparece o quê? A absorção extrema compra. Aqui você sabe que você tem que sair. E quem não vendeu lá é a deixa. Fazer no mínimo scalp, pelo menos uma compra, até aparecer uma mensagem contrária. Então, olha que interessante. O ponto que ele deu absorção extrema de compra, o ponto que ele depois, ele fez o quê? Deu compra lá. Está vendo? Ó, não passou disso aqui. Absorção extrema compra, significa que vão defender nessa região. E a POC está aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo sabe que a POC é o ponto de maior negociação do momento. E olha lá onde foi buscar a compra. Lá no topo, lá. Então, sim, ficou um negócio que, pô, se você conseguir errar, perder dinheiro com o negócio desse aqui, meu Deus do céu. É que você não me conhece. Vamos caprichar na segunda-feira, hein, Nivaldo? Exatamente. Tony, eu acho que vou sair daquele projeto de 1 milhão lá, porque vai ter que fazer 1 milhão numa semana, velho. Olha isso aí. Então, olha aqui. Você que está falando desse indicador. Não, olha o fundo, olha essa mínima aqui do dólar. Olha lá, divisões de alta, divisões de alta, compra, o quê? Absorção extrema compradora. Você não vai comprar, não? É comprar pronto, é comprar até amanhã aqui. Né? Então, assim, ficou um negócio, não tem condições de um negócio desse. Ficou muito acima. Então, ele já saiu do nível de indicador e é radar de mercado. Então, você tem... E aí, esse é que é legal.
E o que é mais legal? Se vocês prestarem atenção, a maioria das indicações dele, né, ou de absorção extrema, ou de ponta compradora ou ponta vendedora, vai ser aonde? Vão ser nos extremos, é aquilo que eu ensino para vocês todo dia. É ou não é? Sim. Nunca, dificilmente você vai ver um sinal no meio de uma coisa. No meio de uma tendência, ele vai dar uma continuação, né? Igual aquele deu aqui, ó. Continuação, ó. Se você estava vendido lá de baixo, ele está aqui, ó. Ponta venda forte, continua. Até que aparece aqui, divergência de alta, ele já começa a te avisar, ele vai mostrar aqui, ó, a absorção extrema de C, ou seja, a absorção extrema compradora. Então, ele não vai mais continuar descendo. E aí ele até tem uma tentativa lá de novo, mas fica no mesmo patamar e de novo lá. Absorção extrema compradora. Isso aqui é para comprar, meu amigo. Isso aqui é para encher a mão. E quantos pontos isso aqui, essa brincadeira aqui? Só isso aqui, ó. Só isso aqui deu 12 pontos no dólar. Só isso aqui. Meu Deus. Entenderam? Olha essa venda aqui, a de hoje, né? A mesma venda lá. A venda foi aqui, pelo indicador. Que já era topo anterior, que já era aqui, ó. A VAR, né, que é a Valuar, a área de valor de alta em relação à POC, a POC está aqui. Você tem uma venda aqui, seu stop aqui, e no meio da sua venda, o que ele faz? Mostra para você, absorção extrema vendedora. Meu amigo, vende, eu faço média para frente, ou seja, se eu estou vendendo com 10, eu boto para frente aqui. Entendeu? Entendi, em partes. Eu não tive ainda uma aula contigo sobre esse, que era o heatmap, né? Uhum. E você tem aí, você acabou de falar do VAH, eu entendi já que esse VH seria uma espécie de suporte ou... É a zona de defesa. Vamos esmiuçar aqui cada coisa aqui, o que significa cada coisa. Isso, por favor, é isso que eu ia falar. Vamos esmiuçar. O que é um heatmap? Um footprint? É uma ferramenta, você pode pesquisar na internet, ela já existe há pelo menos uns 15 anos. É uma ferramenta que ela faz a leitura de todo o fluxo do mercado e ela vai mostrar as zonas onde os institucionais, os HFTs, estão defendendo ou mudando as suas posições. Porque o que acontece? Acontece muito. Por exemplo, quando você pega aquele livro visual, que é um livro de oferta que fica aqui, ou vai lá para o livro de oferta, lá o Times in Trades acompanha o mercado, você vai ver, às vezes, você vai ver uma zona que tem muita ordem apregoada assim, ó. Aí o mercado vai subir, né? Você fala assim, vai parar lá. Vou colocar uma ordem de venda aqui, um tique abaixo, por quê? Essa quantidade de ordem que vai ancorar a minha venda. Só que aí, na hora que chega um tique para pegar a sua ordem, ou na hora que pega a sua ordem, que falta um tique para pegar essa região, o que eles fazem? Eles vão lá e limpam tudo. E aí, o que acontece? O mercado vai lá, pega a sua ordem e passa direto de stop. Isso é o famoso spoofing, tá? Ou ele faz um fundo duplo aqui, por exemplo, igual fez aqui, aí você fala assim, dá um gatilho de compra, você compra, aí na hora que você compra, começa a subir, de repente começa todo mundo a comprar, ele volta, pega teu stop, e assim que ele pegou teu stop, vai a favor. Aí você fala assim, poxa, foi só pegar meu stop, que meu stop estava curto, não sei o quê, pegou meu stop, foi a favor. Aí você acha que a culpa é sua. E não é. Isso chama-se stop hunt. O que é o stop hunt? É o caçador de stop. É uma estratégia americana, eles vêm lá de fora. Então, eles fazem isso. Por quê? Se eles começam a comprar, já estão com o spread vencedor, e todo mundo começa a comprar, ele fala, opa, tirou compra mais cara aqui, gerou venda mais barata aqui. Vou vender para esse cara que está comprando e vou voltar para comprar dele aqui embaixo mais barato e eu sigo meu caminho. Isso é o stop hunt. E o footprint, ele visa justamente mostrar aonde é que os players estão defendendo suas posições, estão fazendo esse tipo de negócio. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha que é a POC, o que é a POC? É o Point of Control, ponto de controle. É onde eu tenho o maior nível de negociação no momento. Ou seja, se apareceu a POC, significa que naquele momento onde está a linha da POC, é onde está tendo o maior nível de negociação, ou seja, a maior quantidade de entradas de contratos do dia está acontecendo naquele momento. Essa é a POC, é o ponto de controle. Então, se o mercado veio de baixo e apareceu a POC aqui, se ele não romper ela, a tendência é que ele volte a descer, entendeu? Da mesma forma, se ele veio de cima e apareceu a linha POC aqui,
e não rompeu ela, vai subir, você pode ter certeza absoluta. Então, se você estava vendido, você vai proteger, nesse caso aqui, e se você não estava vendido, de repente é um ponto de compra. A POC é um bom lugar para você efetuar operações, principalmente de scalp. Então, essa é a POC, o ponto de ponto. E em relação à POC, para cima e para baixo, você vai ter as linhas de SVP e CVP e VH, perdão, e VAL. Então, aqui, ó, CVP e VA, você vai ver aqui, ó, acima, tá vendo aqui, ó? A gente olhar aqui, ó, VH, que é a zona de valor de alta, é Value Area Height, ou seja, uma zona de valor de máxima, de alta. E o SVP é a mesma coisa, tá vendo? E o CVP, ele vai estar embaixo, Rafael. O CVP e a VAL. O que é a VAL? Value Area de low, de baixo, ou seja, uma zona de valor de baixa. Em relação ao SVP e VAL, também é a mesma coisa. São zonas de suporte e resistência em relação à POC, ou seja, fora o perímetro aqui da POC, as zonas depois da POC, onde tem maior nível de negociação, vai ser para cima a VAH ou CVP e para baixo a VAL ou SVP, onde 70% de toda a negociação em relação à negociação da POC vai estar ancorada, entendeu? Ou seja, se aqui teve 1 milhão de negociações, significa que nessa região aqui teve mais ou menos 700 mil mais, aqui 700 mil mais também. Então, são zonas em relação à POC, que se você comprou na POC, é zona de alvo, e se você não comprou na POC, quando bater aqui, você pode ter certeza que vai voltar. Olha o caso aqui do dólar, ó. Bateu uma, tá vendo? Veio na outra linha, tá vendo? Você veio lá da zona da área de valor de alta até a área de valor de mínima, depois deu uma compra na área de valor de mínima e de novo foi para a zona de área de valor de máxima. Entendeu aqui, Nivaldo? Compreendeu? Entendi, sim. Então, a POC é onde eu tenho o maior nível de negociação, ou seja, o maior acúmulo de ordens de negociação é na POC, e depois da POC, essas duas regiões, a VAH e a CVP para cima, e a VAL e a SVP para baixo, são as zonas onde 70% de toda a negociação que teve na POC estão acontecendo. Ou seja, o que significa isso? Significa que se o preço veio de baixo aqui e rompeu a POC, essa área aqui é a área onde eles vão fazer o quê? Eles vão realizar o que tudo está sendo comprado para ser realizado aqui. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, se está vendido, tudo que está sendo realizado vai ser negociado aqui. Essas linhas, elas ficam modificando justamente por isso. Porque, por exemplo, imagina que aqui, nesse caso, estava aqui. Mas imagina que quando ele começa a subir aqui depois da POC, eles começam a colocar a ordem um pouco mais acima aqui, ó. Começa a ter muita ordem sendo renovada e apregoada aqui. Essa linha vai sair daqui e vai vir para cá. Entenderam? Entendeu? Entendi. Então, o que ela vai mostrar? Se você achava que o alvo aqui, ela está falando assim, não, o alvo não é mais aqui, o alvo agora vai ser aqui. Ou pode acontecer o contrário, você está subindo aqui e ela está aqui, ela vem ficar um pouco mais perto, apertar, vir para cá. Aí você já sabe que ela vai parar aqui. Entendeu? Então ele está te avisando que houve uma mudança e que possivelmente mudou o alvo. Então você já tem controle aqui do que está acontecendo para você proteger a sua operação, proteger o seu dinheiro. Entendeu? Então, essas são as linhas de VAH, VAL, SVP, CVP e POC. E as linhas de liquidez? O que são as linhas de liquidez? O que é liquidez? Liquidez é quando eu estou fazendo o quê? Eu estou zerando a minha mão. Ou estou defendendo. Ou seja, se o mercado vem lá de cima, de repente aqui começa a aparecer uma linha de liquidez mínima ou liquidez máxima, porque mínimo é um pouco menos, máximo é um pouco mais. Significa que tem defesa aqui, ou seja, lote escondido. O que é lote escondido? Muitas das vezes, o mercado só movimenta por agressão, ancoragem e renovação de lote. Então, a agressão ela só acontece à vista, a mercado. Então, o cara vai ancorar, vai agredir. Imagina que numa ponta que tivesse 100 lotes. É o que ele está vendo. Só que na hora que ele chega com 100 ou 101 para consumir esse 100, começa a entrar um monte de ordem de 1.000 e 1.000 na ponta da pedra. O que é isso? A gente chama isso de ordem iceberg. São lotes escondidos que os players colocam em áreas específicas de realização justamente para pegar
a ponta contrária, para estopar, para liquidar a ponta contrária. Por isso que o player, quando compra, quando vende, ele tem que comprar, vender e ancorar, justamente para ele ter uma ancoragem, para ele contra-atacar, caso ele sofra esse tipo de ataque. E o lote escondido, ele vai entrar, ele entra numa velocidade muito rápida. E a liquidez, ele vai mostrar exatamente isso. Ou seja, ele estava vendido, chegou nessa região, começou a entrar a liquidez, você sabe que ele não vai passar dali. Dificilmente ele rompe essa região. Se ele romper, ele vai muito rápido. Se ele romper também, ele vai muito rápido. Mas vocês já perceberam no mercado ao vivo, aí, todo a gente faz ao vivo, que não rompe. Quando chega a linha de liquidez, ele para, e ali ele para, ali ele volta. Então, a linha de liquidez é onde entra a defesa, entra o lote escondido, tanto de mínima quanto de máxima, entendeu? Então, ela está aqui, por exemplo, fechou o mercado aqui, nessa região. Então, imagina que fosse o mercado continuar, se ele começasse a subir, rompesse essa linha de valor aqui, chegasse no meio aqui, começasse a aparecer assim, liquidez máxima ou liquidez mínima. Você pode saber que ali estão defendendo aquela região, o preço não vai passar dali. Então, o que você faz? Ou faz parcial, ou protege, ou zera. Entendeu? Ou faz parcial e protege, ou zera tudo. Então, quer dizer, você tem um controle do que está acontecendo no mercado. Ele está te avisando. A ideia desse indicador o mapa de calor, ele mostra exatamente aonde os players estão defendendo as suas posições. E se houver uma mudança, porque se tem essa linha aqui, né? Por exemplo, tem a linha de máxima aqui, a linha de mínima aqui, a POC aqui, a linha de liquidez aqui. Olha a quantidade de contrato aqui no final do dia, de liquidez, tá vendo? O que é liquidez? Isso aqui é lá escondido que entrou. A POC ficou até maior que a POC. Tá vendo? Só que isso aqui foi o quê? Isso aqui foi lote escondido. Lote escondido, que foi protegendo aqui. Então, tudo que tiver acontecendo, tudo que for pregoado, renovado, tudo que for agredido, reagredido e em velocidade, o indicador vai te mostrar. O indicador te mostra, entendeu? Uhum. É isso. Perfeito. E aí, o mapa da mina, esse indicador já é o mais... já era o mais atual, o mais... Era o top. Era o top, porque ele mostra tudo. Além disso, ele tem um negócio chamado machine learning. O que é machine learning? Aprendizado de máquina. Ele aprende com o próprio mercado. Então, ele se adapta ao próprio mercado. A cada 100 ticks que o mercado dá, ele faz um relatório, entendeu? E aí a gente vai... Por isso que eu fico sempre mandando para vocês a atualização dele, porque através desse relatório, eu deixo ele mais sensível, menos sensível. Então, o mercado, como ele está sempre mudando, eu sempre estou atualizando. Compreenderam ou não compreenderam? Uhum. Então, não tem, assim, no mercado não tem um indicador como esse. Da forma que ele trabalha, não tem. Eu juntei tudo do melhor e coloquei nele. Além de tudo, ele já mede também a volatilidade, né? Então, por exemplo, aqui, ó, da abertura que foi aqui, ele já calcula 50% da volatilidade e 100% da volatilidade. E como é que ele calcula isso aqui? Ele pega os últimos 7 dias, da máxima à mínima, soma os 7, divide por 7 e ele vai tirar a volatilidade média do dia. Então, eu já sei onde é que são pontos que possivelmente vai parar. Por exemplo, nesse caso aqui, hoje, olha lá, em 50% da volatilidade, ele deu a venda e onde voltou? Voltou exatamente no ponto de abertura. Então, é um fator que te ajuda muito, principalmente na hora que você for entrar. Né? E aí tem a regra de coloração, que já respeita a questão dele, mostra se é compra, se é venda, e a ideia era manter ele já dessa forma, até que o Antônio apareceu, uma bela segunda-feira, e abriu meus olhos para algo mais dinâmico ainda. Porque além de monitorar aqui tudo que os players estão fazendo, porque o que acontece? Aqui você tem o monitoramento do que o player está fazendo, correto? Então, aqui eu sei que, por exemplo, eu tenho essas zonas de valor que não rompeu, e já tinha dado uma venda aqui, eu posso vender aqui. Perfeito. Mas só que aí que está. O mercado é feito de agressão ao mercado, correto? Correto. Então, pode acontecer de eu vender aqui, eu disse, não, vamos subir um pouquinho mais. Eu acabar ou pegando muito pouco ponto ou tomando estoque dessa operação, correto? Então, como é que eu vou fazer? Porque isso é impossível, até então não é mais. É impossível você mensurar se essa operação aqui vai ou se ela não vai. Você sabe que você tem grande chance, a gente trabalha com probabilidade.
Nesse caso aqui, a gente tem 95% de chance de ele ir a nosso favor. Ótimo, perfeito. Mas eu ainda tenho... Olha como é que a gente é cabeça de matemático, né? Porra, 5% é coisa pra cacete. É muita coisa, é muito dinheiro. Não, eu tenho... Você já fala que 3% é bastante? Exatamente, pô, 5% não. Eu tenho que ter 100% de certeza de que eu vou entrar aqui e ele vai a meu favor. Não importa quanto, mas ele vai a meu favor e vai dar tempo de acontecer. Porque o que acontece? O indicador por si só, na sua entrada, ele já vai a seu favor. Só que muitas das vezes, dependendo do momento, ele vai e volta, né? Dá aquela violidade. Então, não dá tempo nem de se proteger. Correto? Correto. Então, eu quero o quê? Uma força sistema. Eu quero pegar o momento em que é impossível ir contra, porque os players precisam ir naquela direção que eu entendi, que é uma compra ou uma venda. Então, na segunda-feira, conversando com o Antônio veio, cara, eu tenho um indicador de hertz que media para medir o tamanho da vela do ranking em relação à vela. Poxa, hertz. Eu estou lá com esse negócio de hertz na cabeça. Porque, ó, tudo que eu faço com vocês, toda aula que eu faço com vocês, eu escrevo tudo. Porque se eu esquecer de um termo, alguma coisa, eu reforço. Então, fica escrevendo. Eu vou conversando com vocês e vou escrevendo aqui, eu vou fazendo um resumo da nossa conversa. E aí eu terminei a aula com o Antônio, fiquei com esse negócio de hertz na cabeça, hertz. Pronto, vou para o Google do século XXI. O Google do século XXI é o chat. Chat, eu estou querendo criar uma ferramenta. Eu já tenho a ferramenta XXX, mas eu quero uma ferramenta que mede hertz. Já existe essa ferramenta no mercado? Não existe. A tesouraria mede isso de forma implícita, mas não diretamente não existe. Tá, e qual é a fórmula? Como é que eu calculo hertz? Aí ele me deu a fórmula, na hora que ele deu a fórmula, obrigado, é só o que eu precisava. Lembra você aqui no computador? Tá aqui, ó, tanto que, só para você ter ideia, para chegar até ele, aqui, ó, foram, olha aqui, ó, só aqui, ó, editor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha lá, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz 12 indicadores aqui. 12, porque eu vou fazendo, eu não vou fazendo sobrepondo, eu vou criando e vou testando e vou fazendo ali o ajuste fino dele, até chegar nesse aqui. Né? Então, ficou isso aqui. Ficou perfeito. Qualquer tempo gráfico, qualquer ativo, ele mede o mínimo, ele pega o mínimo do mínimo da agressão, da microestrutura. Então, ele consegue medir, ele consegue determinar, nessa última vela aqui, se essa vela vai romper esse fundo, se não vai, se ela vai ter exaustão, se ela vai continuar. E ele vai falar, se for exaustão, ele já vai falar, como aqui em cima. 2 vezes, olha lá. Movimento extremo, ou seja, movimento extremo, o que é o movimento extremo? Entrou muita força compradora aqui, por exemplo, só que sem eu não tenho velocidade de renovação. Porque o que acontece? Para você ter um movimento, eu tenho que ter a agressão, mas eu tenho que ter a renovação na mesma velocidade. Entenderam ou não entenderam? Não adianta eu chegar lá e falar assim, ó, truco, tá, e bater a carta se o outro tem uma carta maior que a minha. Entenderam? Eu tenho que ter 3 cartas boas, 3 maiores do mercado para eu levar. Digamos aqui, fazendo analogia com o jogo. Então, eu tenho que ter o dinheiro para compra, mas eu tenho que ter mais dinheiro ainda e na mesma proporção e aumentar o lote para continuar comprando para levar ao mercado. Ou vendendo, né? Então, o que acontece? O que é o movimento extremo? Entra um volume assim, descomunal de compra, porém eu não tenho a continuação, ou seja, ele não tem a velocidade, não tem a continuação. Ele entende que o mercado é o seguinte, o mercado vai parar, vai voltar.
E o que aconteceu? Voltou. Tá vendo? E quando houve uma exaustão, olha lá, exaustão. Por que exaustão? O mercado havia parado aqui antes, né? Ou seja, parou aqui, fez que ia voltar, mas e rompeu. Só que aí é o seguinte, na hora que ele vai para romper, ele, opa, exaustão lá. Cuidado, porque de tudo que veio entrando de venda ali atrás ali, de agressão, absorção e venda, ele entendeu que diminuiu na velocidade. E aumentou a velocidade de compra. Opa, está entrando em exaustão. Ele está cansado. É a corrida. Você começa o início da corrida, da maratona, tranquilo, com pique total. No meio da maratona, você já está mais cansado, e no final dela, você já está quase não aguentando mais. Então, você quer o final de maratona. Entenderam ou não entenderam? Então, ele vai te mostrar. E qual o tempo gráfico? Qualquer tempo gráfico. Aqui está em REM, por exemplo, 4R. Você pode colocar 10 minutos. Olha aí. Olha lá onde é que ele deu a venda. Olha lá. No gráfico de minutos. Olha aqui a venda. Imagina você pegar essa venda aqui no dólar, aqui, Unival. Olha isso aqui. Olha aqui, Fábio. Olha que lindo. Gráfico de 10 minutos. Quantos pontos essa venda aqui? Vamos colocar aqui, ó. Você tá doido. 24 pontos, 24 pontos. Aí a outra compra aqui, olha onde é que ele deu a compra. Até ficar vermelho. Chegou a pagar 26 pontos, um pouco você saiu aqui com 19 pontos. Entenderam ou não entenderam? Olha isso aí. Isso aqui é um gráfico de 10 minutos, um gráfico de 5 minutos, que todo mundo, 99% das pessoas utilizam gráfico de 5 minutos. Olha isso aqui. Olha a venda. Olha a venda lá em cima. Ó. Olha lá. Você quer mais o quê? Entenderam? Só esperando você mandar. Acabou. E sabe o que é legal? Porque é 100% de certeza. Um minuto, olha aqui. Pô, um minuto já falou, ponta compra forte. Vai comprar. Quando tiver ponta compra forte, você está comprado. Está comprado. Você vai comprar. Acabou. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Não é, isso aqui não é indicador, isso aqui é um radar de mercado. É um radar de mercado. Radar de mercado. Rick, por exemplo, aí no REM, vamos botar no REM, que aí, né, assim, eu falo no REM porque eu só opero o REM. Uhum. Ele me mostrando lá para mim lá exemplo, absorção de compra. Sim. Eu espero aquele REM fechar, ele mostrou, ou na mesma hora você já pode entrar na hora. Porque no caso não tem nada a ver com o indicador, né? Simplesmente mostrando o hertz dele naquele momento. Ele está mostrando o seguinte, que a medida do hertz é segundos e milissegundos. Entenderam ou não entenderam? Não, ele sim. mede segundos e milissegundos, ou seja, ele mede por 60. 60 o quê? 60 minutos, 60 segundos e milésimo de segundo. Então, ele vai até o extra ali, 60 do milésimo do segundo ali. Tá? Sim, bacana. Então, ele mede isso. E aí, boa noite, Ronaldo. Então, ele vai medir isso aí e vai falar o seguinte, na frequência, velocidade, renovação, absorção, e o que ele vai medir? Olha que interessante. O que ele vai medir? Ele vai medir a agressão, a renovação, RNV, a renovação, tá? E a absorção na direção da agressão, entendeu? Ele vai pegar esses três aqui e vai vir comparar com tudo que está entrando na ponta contrária, a velocidade, a frequência, e se a velocidade e frequência, se a agressão, renovação e absorção está aumentando de lote ou permanece pelo menos a mesma quantidade, ou seja, se é de 100, 110, 120, 130, 140, ou seja, está aumentando, ou se está 100, 90, 80, então quer dizer, se está 100, 110, 120, 130, 140, ele vai continuar, correto? Uhum. Mas se entra 100, na próxima entra 90, na próxima entra 90, depois 95, depois 80, aí você não vai continuar. Esses são os movimentos. Entendeu? Entendido. Sim. Aí, Carlos, agora o fiofó vai ficar mais fácil de pegar, hein? Eu ia falar isso aí, você pega o fiofó. Olha o Antônio agora. O Antônio agora vai aprender, Antônio. E, Ricardo, Ah, você vai mandar para a gente isso nesse final de semana aqui, por acaso? vou mandar daqui para o final da aula, vou mandar.
Opa, Lembrando, eu estou mandando, fazer replay já, então. eu vou mandar para vocês, porque vocês são alunos, tá? E vocês merecem. Geralmente eu faria upgrade, seria upgrade. Qualquer pessoa fala assim, ó, R$300 upgrade, R$400, R$500, então, eu vou mandar para vocês, que vocês merecem. Obrigado. Vamos tomar banho. Ô, Ricardo, Oi. eu só tenho que dar um parabéns para você e parabéns para o Toninho. Não, eu não fiz nada. Parabéns eu pro Antônio. A culpa é do Antônio. E outra coisa, se tiverem ideias, tudo que vocês tiverem, tudo que vocês... Porque tem um negócio que eu trabalhei muito com isso, chamado nas empresas, brainstorm. O que é o brainstorm? Você tem ali você tem um fluxo de ideias muito grande, né? Todo mundo começa todo mundo dá uma ideia. Não existe ideia burra. Toda ideia é plausível. Por que as empresas fazem isso? Porque, às vezes, principalmente empresas de marketing, né, de agências de propaganda. Por quê? Às vezes, o que é absurdo para uma pessoa é algo extraordinariamente inteligente para outra. Entendeu? Entenderam? Então, toda ideia ela é bem-vinda. Por exemplo, essa conversa que eu tive com o Antônio, dele falar sobre Hertz, que é uma medida, é a medida mais fina que existe, de segundos, gerou esse radar de mercado, que é uma coisa que não existe no mercado, não existe, simplesmente não existe. Gente, vai dar tudo que vocês precisam. Tudo que vocês precisam. Entenderam? Acabou. Vocês têm um controle. Isso não é uma ferramenta mais aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele serve para qualquer ativo, dólar, Nasdaq, qualquer ativo. Então, ele tem uma estrutura focada na detecção de atividade institucional. Ele vai pegar toda a atividade, a microestrutura do mercado. Tem a macro, mas ele vai pegar a micro. Ô, Ricardo, até ia te perguntar dos outros. Você já fez teste com o WSP? Já fiz, eu rodei no Black Arrow semana inteira. Tá? Legal. Ele é um cara que ele anda bem, né? Bem direcional. Sim. Então, ele tem o delta real, ele tem Z-score, ele tem o deslocamento. Por que ele vai mostrar, por exemplo, aqui? Esse aqui que eu falei com você. Ele tem o que é a zona de acumulação? Ele tem um deslocamento em centro, um volume muito grande, mas ele tem um deslocamento baixo e uma absorção na ponta contrária muito alta. Aí entra na exaustão. Entendeu? Então, ele vai mostrar a presença institucional, a área de defesa institucional. Entenderam ou não entenderam? Então, é muito. Tá? Então, ele tem um delta acumulado, ele tem tanto o delta acumulativo quanto o delta real, medido segundo a segundo. Tá? Ele vai pegar toda a liquidez, toda a variação de preço. Então, ele tem um reload de compra. O que é o reload de compra? É a continuação, é quando vai romper, é quando o cara compra, agride e agride mais. Agride, absorve, agride mais. Agride, absorve, agride mais. Agride, absorve, agride mais. Entendeu? Então, tá tudo aqui, ó. Tem tudo, score, tá lá. São 10 medidas diferentes que ele faz, olha lá. Então, ficou perfeito. Aquilo que você fazia, aquilo até que você comentou essa semana que você fazia vendo o livro de ofertas lá para abertura, isso aí matou, então. Não precisa. Nem precisa mais. Não precisa. Na verdade, a abertura, gente, é uma coisa que eu faço. Até acho que foi o Jefferson que perguntou. Aí eu queria aprender a fazer abertura. Eu não aconselho ninguém a comprar e vender já na abertura, porque a abertura ela é muito rápida. Você tem que ter um ano de treinamento para fazer abertura. E vocês não precisam já fazer abertura. O Fábio pega, mas o Fábio está com quantos anos no mercado? 6 anos de mercado, não é? É. Então, você vai comparar com o Fábio? Não dá, entendeu? Né? É muito tempo. Você tem que acostumar com a latência, com a velocidade. E você tem o dia, entenda o seguinte, você tem o dia todo, e a gente vai falar daqui a pouco para vocês os melhores pontos, vou mostrar os melhores pontos de entradas aqui, e essa que é a visão. A ideia disso aqui é você ter o melhor ponto, identificar onde é o ponto que você fala assim, aqui vai a meu favor, é ali que a operação esperar chegar lá, e vai chegar, e todo dia antes das 10 chega. É ou não é? Não, Só- é bem...
precisa nem pular. Se o cara não quiser fazer a abertura, não vai sofrer nada. É só esperar um momentinho. Exatamente. Bem. Porque a abertura, ela paga rápido, mas ela também pode estopar na mesma velocidade. E aí? É. Né? Vocês estão dispostos a isso? Dá para fazer trade curto naquele joaquim que você falou, aí a tendência de Isso. loss aí vai tender a zero. Exatamente. E a gente vai falar de loss daqui a pouco, a gente vai falar de meta daqui a pouco. A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ricardo, Acho que ele deu uma saidinha da sala. Oi, estou aqui. Meu microfone tinha mudado. ô Ricardo, depois Sim. separa então no final da aula aí uns 20 minutinhos para você fazer um replay para a gente ver ao vivo e a cores a Sim. utilização. Sim, sim. Vamos fazer aqui. Mas a ideia é que vocês, no final de semana, nem é para estudar, pegar o indicador. Eu vou mostrar os exercícios que vocês precisam fazer aqui, vou repetir aqui para mostrar os exercícios. Por quê? Se você também não tiver a noção do gatilho de entrada, como é que eu sei que é um gatilho, como é que eu não sei, não adianta. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. E aí, na semana que vem, na sala ao vivo, vocês vão ficar só olhando. Eu vou dar a dica, então vai ser uma semana inteira de treinamento só para ele. Entenderam? Sim. Perfeito? Maravilha. Tá? Porque a ideia... Porque o replay você já sabe o que aconteceu. A ideia é você ter o mercado ao vivo, sem saber, é tudo surpresa. Vamos lá, então. Então, ficou perfeito. Tá? A gente está no desafio, a gente começou o desafio para a gente fazer 1 milhão. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, e a ideia, sempre que eu faço uma ferramenta, a ideia da ferramenta é facilitar a vida. Não é que eu vou fazer 1 milhão todo dia, não é isso. A ideia da ferramenta é deixar vocês o mais tranquilo, mais calmo. Quanto menos você tiver que esforçar a sua mente, gastar o seu psicológico para fazer um trade, mais lucrativo você se torna. Quanto menos você tem que se preocupar, quanto menor for o seu medo em relação ao trade, mais lucrativo você é, porque você erra menos. Entendeu? Então, a ideia é ter uma ferramenta que impeça que você erre. Mas mesmo assim, você pode errar? Pode errar onde? Você pode errar na ganância, você pode errar, porque se você focar só em ganhar, você vai começar a fazer tudo que não pode. Visando a ganância. O que não pode? Como é que a pessoa, mesmo com indicador, mesmo com uma ferramenta dessa, consegue perder dinheiro? Ela tem lá R$1.000. Ela coloca 10 contratos de índice, ela não pode tomar uma vírgula de stop. Aí o que acontece? Ela adianta, ela acha que agora vai subir. O indicador falou que vai subir. O indicador vai dar subida, porque toda vez que faz isso aqui, ele manda subir ou manda perder. Se já adiantar uma operação. Entenderam ou não entenderam? Nunca tente adivinhar, nunca tente adiantar na operação. Aí o cara entra super alavancado, adianta o indicador, aí a ferramenta ele anda um pouquinho ainda mais para depois voltar, aí ele estopa o cara, quebra o cara, depois ele sobe. Então, o comportamento aqui é que faz você perder. Você tem que ter a junção. Não adianta ter uma ferramenta que te dá 100% do que está acontecendo, te dá 100% de domínio, de controle, se você não tem autocontrole. Ou seja, se você quer antecipar, se você quer adiantar a operação, ou se você quer atrasar, ou se você trabalha muito alavancado. Não adianta trabalhar muito alavancado. A gente vai falar de alavancagem daqui a pouco. Eu vou mostrar uma coisa para vocês não terem noção, que é a questão do desafio. O quanto você ganha fazendo pouco por dia. Você não precisa fazer 10 operações por dia, você precisa de 1 operação por dia. E por que eu fiz essa ferramenta aqui que mede justamente a microestrutura? Você tem 1 operação por dia, você vai pegar muito. Se der tudo errado, você vai pegar a meta, que é 3 a 5%. Mas se esse trade que você, em média, pegaria 3 a 5%, for pagar 10%, ou pagar 20%, ele vai te pagar 20% no mesmo trade, entenderam ou não entenderam? O que eu quero é que vocês tenham uma ferramenta, essa ferramenta aqui, vocês vão pegar 20 pontos do dólar, 30, o dia que o dólar andar 100 pontos, você vai pegar 100 pontos.
Digo que o índice é dar 7 mil pontos, vai ser o dia que você vai pegar 7 mil pontos. Porque lá fica o dia inteiro falando ponta compradora, ponta compradora, ponta compradora. Você não vai sair. Entenderam ou não entenderam? Sim. Ou vocês não querem? Vocês preferem? Cada um tem um, né? Então, assim, semana que vem agora, a gente vai passar a semana inteira só treinando ele, essa nova função dele, e aí eu quero, e aí vocês vão decidir o que vocês querem. Vocês querem ele puro? Eu até prefiro, sim, eu tenho uma tela com ele puro e uma tela com o hitmap. Aqui já tá junto, eles estão integrados, os dois integrados. Porque os dois integrados fica pesado. Se você tiver um computador que não tiver o processador bom, vai demorar a abrir. Ou vocês querem ele com dessa forma, aqui ficou levinho, ficou assim. Isso aqui é 100% de trade feliz todo dia. Porque por que eu gosto de usar essas bandas de volatilidade? Porque ela está falando, você vai ter paciência quando você vê as bandas, de esperar isso aqui acontecer ou isso aqui acontecer. Você sabe que enquanto não chegar aqui ou chegar aqui, você não pode fazer nada. Né? Dessa forma, ou só puro. E aí eu tenho várias versões dele, inclusive a Ultimate, que é essa aqui que eu fiz, eu terminei ela agora. Ela é um pouco mais sensível, principalmente para dólar índice. Olha a venda lá, olha que linda essa venda. Tá vendo? É só isso aqui, Fábio, olha que maravilha. Ficou vermelhinho, você vai vender. Enquanto você não tiver mensagem contrária, você não vai sair da venda. Rapaz, eu só preciso saber ler. Exatamente. Vende a mãe do vizinho de cima, de baixo. Olha aí. Tá? Então, eu vou mandar para vocês aí. Então, ficou muito bom, mas muito bom mesmo. Ficou um negócio fora da curva, totalmente fora da curva. 100%, obviamente, o footprint, o mapa de calor que footprint, ele já te dá tudo que você precisa, E aí, se vocês quiserem utilizar essa parte de baixo aqui dele, né, ele tem a versão dele que vai aqui embaixo. O que significa esses números? Eu tenho esses números aqui em cima também, ó. Mas aqui você pode confundir que é muito número, né? Como eu tenho o número também dos plots aqui, você pode confundir. Aqui embaixo o que você tem? Você tem o score total, ou seja, se ele está negativo, vai ser para baixo, se ele está positivo, vai ser para cima. 70 e menos 70, ou seja, acima de 70, ele está sempre mais comprado, mas se ele vai muito forte acima de 70, a tendência é que ele vai reverter. Abaixo de 70, ele sempre está mais vendido, mas se ele vai muito forte abaixo de 70, não de 70 negativo, ele vai reverter também. Aqui, esse laranjadinho aqui, não muda esse amarelo aqui, é o Hertz, a medição de Hertz. Se ele estiver positivo, pode ter certeza que ele vai ficar sempre subindo, se estiver negativo, vai ficar sempre descendo, não importa a quantidade aqui. Aqui é o delta da vela atual. Tá? Aqui é o delta atual, tá? É o delta atual. E o próximo aqui é a absorção, ou seja, quanto maior a absorção, maior o nível de absorção, maior a chance dele voltar. Então, ele mede o nível de absorção. E essa última aqui é o imbalance, tá? Ou seja, se tiver imbalance comprador, vai ficar azul, se tiver imbalance vendedor, vai ficar vermelho. Então, se você tem tudo isso aqui negativo, tirando aqui, isso aqui no mundo, você vai estar 70, menos 70. Tudo negativo, meu amigo, tendência de baixa, vai ficar o dia inteiro vendido. E tudo positivo, tendência de alta, ficar o dia inteiro comprado. Não tem conversa. Acabou. Tá? Entendido aqui a parte do indicador? Alguma pergunta? Perfeito. Então, vamos passar para o mercado aqui. O que a gente faz? Eu sempre falo com vocês. A gente está no início do desafio, né? Para a gente fazer a nossa meta lá de tanto financeira, mas a ideia, né? O financeiro ele é uma consequência. A ideia da meta disciplinar é entender assim, qual que é o melhor ponto de entrada? Onde é que eu sei que, para mim, eu tenho a maior chance do mercado ir a meu favor? E é isso que eu quero que vocês entendam o seguinte. Essa semana aproveitei, e como eu pego o relatório, né, do pessoal,
o relatório de performance, eu comecei a olhar os relatórios aqui, um monte de gente. De aluno que já foi, de todo mundo, eu tenho tudo aqui arquivado. E aí eu estava vendo um negócio, uma coisa interessante. Olha que interessante. Nenhum de vocês, mesmo iniciante, tem menos de 65% de assertividade. Nenhum de vocês. Só que a grande maioria, principalmente no início, mesmo com isso aqui, muita gente tem mais de 80% de assertividade, terminava a semana negativa. Hoje não, graças a Deus, tudo está positivo. Mas por que isso aqui acontece? E aí, quando você vai olhar o relatório, o que a gente vê? A gente vê assim, ó, os gains são esses, gain. Aí, quando erra, entenderam ou não entenderam? Compreenderam? Sim. E aí, quando você vai olhar o cerne psicológico disso, o que significa esse loss desse tamanho? É porque ele não sabe o que está fazendo? Não, a maioria de vocês sabe o que está fazendo. Mas o que acontece? Vocês não estão preparados, tá, para o mercado da forma psicológica. O que é a forma psicológica? Vocês levam o mercado, entendem o mercado, vivem o mercado de uma forma passional e não matemática. Não, vocês não veem o mercado como negócio. Vocês veem o mercado como vocês veem a esposa de vocês, o marido de vocês, o filho, a filha, o irmão, meu camarada, meu chegado, e não pode ser traído, você se te decepciona, você joga a toalha, para de conversar com ele, né? Assim, ou faz birra. E o mercado, se você prestar atenção no que você faz, se você der uma pincelada no relatório de vocês e olhar o que vocês fazem, vocês vão perceber o seguinte, o emocional de vocês está como? Quando ele começa a favor, rapidamente, você zera, porque você tem medo dele voltar, e quando ele vai contra, você não zera, porque você espera que ele volte, ou você começa a fazer média, porque você, não, agora ele vai voltar. E aí você fica contra. E por que isso acontece? Porque vocês estão preocupados demais com o dinheiro, com ganhar o dinheiro, com fazer dinheiro, vocês não podem perder dinheiro, não sei o quê. Essa coisa de preocupar com não poder perder, ou porque já estou há 5 anos, porque já estou 6 anos, porque já estou 3 anos, porque já fiz 20 cursos, porque já perdi 100 mil, porque já perdi 1 bilhão. E tem gente aqui que já perdeu 2 milhões de reais, e mesmo assim não tentou suicídio. Tem gente que perde vocês que já perdeu mais de 2 milhões de reais esse ano passado. Tem gente que perdeu 1, tem gente que perdeu 500 mil, tem gente que perdeu 200 mil, e está recomeçando. Mas o que falta, então, para dar certo? É entender, virar a chave, uma coisa simples que talvez vocês ainda não tenham percebido. Primeira coisa, ponto de entrada. Não é porque o mercado está subindo que eu vou comprar e não é porque o mercado está descendo que eu vou vender. Se o mercado está subindo, e eu entendo que o mercado é volatilidade, o mercado é feito para gerar liquidez, ou seja, é para vender mais caro, para barato vender mais caro. Então, se ele está subindo, eu vou esperar ele ter uma exaustão, eu vou procurar o ponto mais caro do dia. A hora que ele parar lá em cima no dia e mostrar para mim que ele não vai mais subir, ali é a minha chance de venda. Da mesma forma, se ele estiver despencando, enquanto ele não despencar, quando ele não parar de cair, mostrar para mim que ele não vai cair mais, ali é a minha chance de compra. Porque tudo que está sendo comprado precisa ser vendido. Só que quando chegar no posto de exaustão, a tendência é que eles comprem mais no volume muito alto para chamar compradores para eles venderem. E da mesma forma, no fundo, a tendência é que eles vendam para romper aquele fundo, para chamar vendedores para eles comprarem. É o stop hunt. Porque todo comprador precisa de um vendedor e todo vendedor precisa de um comprador. É só você entender aonde é que eles estão realizando. O mapa de fluxo, o footprint é isso. Ele vai mostrar exatamente onde está tendo a compra, onde está tendo a venda. Aqui, ó. A venda é aqui, a compra está aqui, a venda aqui. Aí rompeu, não rompeu? Pronto, qual que é a próxima zona de compra? É aqui ou aqui? Olha lá, onde é que parou? Parou aqui. Então, aqui é mais barato que aqui. Parou aqui uma vez, parou a segunda vez? Não vou hesitar, vou comprar aqui, vou colocar meu stop aqui, vou colocar meu alvo onde? Nesse topo aqui, que é o próximo topo. Sempre é assim. E ele foi lá. Mas o que eu quero dizer é, a primeira coisa que falta a vocês é praticar isso, praticar a paciência. Porque ou você vai vender muito caro ou você vai comprar mais barato. Não adianta se você não comprou aqui, você querer comprar aqui ou querer comprar aqui. Ah, mas
O mercado vai continuar. Quem te falou? Você sabe disso? Então me dá o número da Mega Sena aí que é melhor. Né? Já sabe? O mercado é volatilidade. E entender qual que é a volatilidade do ativo. Dólar entre 1,5%. Índice entre 1,5%. Agora nem está dando. O dólar está dando 1%. O índice está dando 1,5%. Então, entender o quanto o mercado anda. Entender que se ele andou 1%, possivelmente ele vai voltar. Então, você não tem que comprar. Ah, mas e se ele romper? Aí é outra coisa. Vamos lá para o gráfico diário, que eu quero mostrar uma coisa que até o André, que eu conheci com o André essa semana, ele perguntou isso e eu respondi ele. Foi até ontem. Essa semana. O que o índice fez? O índice, na terça-feira. Na segunda-feira, nós tivemos sala, né? Não tivemos de terça para cá. Aí, na terça-feira, o que ele fez? Na terça-feira. Ele já abriu na terça-feira. Olha aqui, ó. Ele já abriu nesse ponto aqui, ó. Então, você tinha ou aqui em cima, correto? Ou aqui embaixo. Olha lá. Então, pronto. Bateu aqui, ó. Compra. Entenderam, meu entendeu? Compra. Só esperar chegar aqui, ó. Vocês não precisavam vender aqui, por quê? Estava num ponto estranho, intermediário. Era esperar, pronto. Só compra. Na quarta-feira, ele abriu aonde? Só vender. Aí, qual que era o alvo? Aqui. Não vendi aqui. Então, vou esperar chegar onde? Aqui. Passou direto? Qual que é o próximo alvo? Aqui. Olha lá. Aqui você podia comprar. Ele fechou negativo aqui, mas ele chegou a estar aqui em cima. Ó. Eu vi isso aqui, acompanhei isso aqui. Aí, na quinta-feira, no outro dia, ele abriu onde? Aqui. Olha lá. É só comprar. Olha lá quanto foi. Aí, ontem e hoje, ontem ele ficou na máxima, vamos pôr que ontem foi um dia estranho para neutro, porque ele ficou aqui entre máxima e mínima aqui, né? Mas hoje, olha aqui hoje. Olha o ponto de vista. Então, ter o gráfico diário, marcar isso aqui, observar isso aqui, vai te dar uma noção de onde é o melhor ponto. É o ponto de exaustão, é o ponto mais caro, é o ponto mais alto. E entender que não é porque aqui é o ponto mais alto também, que você já tem que deixar uma venda pregoada. Ou aqui, uma compra pregoada. Mas se ele chegar nesse ponto aqui, e não romper e der o gatilho, você vai comprar. Se ele chegar nesse ponto aqui, não romper e der o gatilho, você vai vender, você não vai hesitar. Agora, se ele chegar aqui, romper e passar direto, o que você vai fazer? Você vai pegar essa vela aqui, ó, e vai jogar ela 100% para cima, ou seja, pronto, agora eu vou esperar chegar lá, no mínimo 50%, porque se parar em 50% também, e deu gatilho, exaustão, você vai vender para baixo. Ricardo, Oi. só aproveitar para reforçar, esse raciocínio vale para qualquer ativo que você vai fazer. Qualquer coisa no mundo. Tá bom. Tá? Só para reforçar. Obrigado. Ô, Ricardo, uma dúvida que eu tenho aí dessas marcações aí de topo e fundo que você faz no diário, você sempre olha o dia anterior, né? Mas eu vi que alguns dias você considera alguns candles para trás também, de alguns dias. Mas eu tenho uma regrinha assim de período máximo que eu analisaria? Não, o que você vai olhar é o seguinte, qual que é o próximo topo que eu tenho depois disso aqui? Vamos colocar, por exemplo, aqui. Qual que é o próximo topo? Vou olhar para trás. É aqui, não é aqui? Pronto, então é esse. Tá vendo? Sim. Se ele perdesse, por exemplo, esse fundo aqui, qual que é o próximo que eu tenho? Esse aqui, não é? Pô, então vou marcar esse. Entendeu? Entendi. Só isso. É a única coisa. O mercado, ele vai seguir a própria volatilidade, porque é o ponto mais caro e o ponto mais barato de acordo com o período. Qual que é o período que a gente opera? A gente opera um gráfico diário. Por quê? A gente faz day trade. Então, uma volatilidade que interessa para mim é diária. Então, se ele não rompeu, e aí é a volatilidade diária e o comportamento da vela. E qual que é o comportamento da vela? Se uma vela sobe, você quer a coisa mais simples da fazer até de entender.